pois as nossas irmãs, elas estão agora, assim como nós, estão reunidas para adorar a Deus, voltarem ali daquele retiro mais espirituais do que elas já são, para a honra e para a glória de Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua mente, o que é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? A mensagem. E por que a gente olha tanto para o mensageiro? Ah, é irmão fulano, é irmã cicrana. Sabe, eu tenho um princípio comigo. A cada sábado que eu estou aí, aonde você está, independente se é um pastor ou não que está pregando, eu tenho uma coisa comigo. Eu digo assim: Deus vai falar comigo nessa manhã, através dessa pessoa. E Deus fala. E eu espero que Deus nessa manhã me dê esse grande privilégio de falar o teu coração e o meu coração. Porque eu orei agora há pouco e oro em casa para que Deus me use, para que eu não use palavras minhas, mas que sejam palavras da vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo convite do Espírito Santo a cada um de nós para virmos te adorar mais uma vez em espírito e em verdade. Nesse momento, Senhor, fala a tua igreja, tua amada igreja, que é menino dos teus olhos. A única coisa nessa terra, do teu profundo apreço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós temos um RG. Quem conhece aqui de cabeça o seu RG? Deixa eu ver as mãos levantadas. Uma boa parte. Conhece o CPF também? Conhece? O CEP também? Uma boa parte, né? Eu também decorei o meu CEP, meu RG e o meu CPF também. O RG é uma maneira que nós temos de nos defender, a nossa identidade. E nos defender de quê? Às vezes alguém que anda à margem da sociedade faz uma bobagem, ele tem o mesmo nome que você tem. E como é que você consegue se defender dessas acusações? É ali através do seu RG e principalmente através da sua filiação, de quem você é filho, a poder diferenciar às vezes um nome semelhante ou às vezes também até um número semelhante. Na família de Deus, nós somos assim também. Nós temos um RG, sabia? Na família celestial nós temos um RG. Você não sabia disso? Vai saber agora. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Amém? Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos. Amém? Então vamos lá? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Está aqui o nosso RG, na família celestial. Nós somos cristãos. Eu, mais uma vez, esse ano contei com um privilégio muito grande da comissão dessa igreja e da igreja também. De 4 em 4 anos, a organização adventista, ela se reúne para traçar planos e escolher líderes. E eu fui o líder escolhido por você, dessa igreja, para ser o delegado dessa igreja na próxima quadrienal, que será no mês que entra, no mês de novembro. Eu estarei representando você. Quando as pessoas me olharem, vão estar olhando a igreja adventista do sétimo dia da Cidade Operária 1.
Agora eu pergunto para você, isso aí é um privilégio muito grande que eu estou recebendo, poder representar a minha igreja, a igreja que eu fui batizado. É um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Eu pergunto para você, eu estou te representando. Olhe para cá, eu estou te representando. Você já imaginou se eu chego na quadrienal e agora, e eles estão apresentando cada delegado de cada igreja, e agora nós vamos receber o delegado Mauro Linhares, da igreja da Cidade Operária 1. Aí eu chego lá, barba por fazer, camiseta, chinelo. Que impressão essas pessoas vão ter da igreja da Cidade Operária 1? Nossa, ele deve ser um dos anciãos. Se como ancião está desse jeito, como está o resto da igreja? Então, representar alguém é algo muito sério. Representar alguma coisa é algo muito sério, principalmente como nós, com esse RG celestial que nós temos, de sermos representantes de Cristo, de termos o nome de cristãos. Eu pergunto para você, que expectativa você teria do filho do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé? Bom, Pelé tendo um filho, vai ser craque, não é? Na hora que começar a jogar, se cria ou não se cria essa expectativa? Se é filho de Pelé, tem que ser craque também. Mas o cidadão lá não foi jogador de futebol, acabou sendo goleiro, e não foi lá essas coisas como goleiro também. Então o mundo tem uma expectativa muito grande sobre mim e sobre você que está me ouvindo agora, porque nós somos cristãos, nós representamos a Cristo, então a expectativa ela é muito grande. E nessa manhã de sábado, queridos, eu quero fazer aqui uma pequena viagem na trajetória dos cristãos em todas as eras, ok? E nós vamos dividir isso em 4 fases, e eu quero que você acompanhe comigo. A primeira fase que nós vamos começar sobre os cristãos, está lá no livro de Atos, capítulo 4, Atos, capítulo 4, Atos 4, eu vou chamar essa fase, e você vai entender por que eu vou chamar essa primeira fase do cristianismo como a fase zelosos no amor. O texto bíblico vai ficar bem claro por que eu chamei assim essa primeira fase do cristianismo, zelosos no amor. Está lá no Evangelho de Atos, no livro de Atos, capítulo 4, o verso 32 até o 35, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O amor de Deus havia sido derramado no coração dos primeiros cristãos. E o relato que nós acabamos de ouvir e ver aqui é que ninguém tinha necessidade. Ou se alguém tinha necessidade, essa necessidade ela não demorava muito tempo. Ela era logo suprida por Deus. Era por Deus? Era por Deus? Era suprida por Deus, usando quem? Os próprios irmãos, a própria igreja. Se alguém tinha uma propriedade, 2 propriedades, 3, eles vendiam para dividir com quem não tinha nada.
Eu achei interessante o texto, bem aqui no verso 32, como fala assim, ó: da multidão dos que creram era um o coração e alma. Eles viviam, apesar de ser um grupo numeroso, mas eles viviam como se fosse apenas um. Havia uma unidade. Por isso eu coloquei que essa fase do cristianismo aqui é a fase zelosos no amor. Eles não esperavam ninguém vir à frente fazer um apelo. Olha, nós precisamos trazer mantimento para aqueles menos necessitados. Não. Eles estavam no estágio de dizer: tem alguém aqui precisando de alguma ajuda? Era assim que funcionava, porque o coração deles estava cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Eu só queria, queridos, abrir um parêntese bem aqui, só para lembrar uma coisa, que por mais bonito que seja a filantropia, isto é, ajudar sem receber nada, sem querer nada em troca, apesar da beleza disso, algumas pessoas se equivocam achando que isso é credencial para a salvação, e não é, queridos. O livro de Efésios diz que somos salvos pela graça apenas. E o livro de 1 Coríntios diz que mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu distribua todos os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso farei. Então, a pregação do Evangelho, ela não pode ser caracterizada apenas por isso, entendeu? Ela é caracterizada por todo um conjunto de ações onde o amor está em primeiro plano. A segunda fase do cristianismo, eu chamo ela de fiéis até a morte. Livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós passamos agora da fase do cristianismo, a fase de amor, aonde os cristãos exprimiam ali o cuidado de Deus, e nós avançamos agora para uma fase que nós chamamos de fiéis até a morte. Está no capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, e diz assim, ó: veja que patamar de espiritualidade estava a igreja nessa época. Por aquele tempo, diz o verso 12, o capítulo 12, verso 1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Eu não sei como é que a sua tradução diz, mas aqui maltratar não quer dizer fazer sofrer. O verso seguinte mostra que é matar mesmo. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Era um tempo difícil, aonde ser cristão não era apenas sair de casa e ouvir um culto. Ser cristão neste período, fiéis até a morte, era colocar a sua vida em risco. E João fez isso, e Pedro fez isso, e Tiago fez isso, porque havia nesses corações, além do amor, havia determinação, coisa que tem faltado muito nesse período, queridos. Eu quero abrir um parêntese aqui rapidamente. Quantos dos irmãos estão no grupo do WhatsApp da igreja? Levante as mãos, por gentileza. Só isso, é só as mulheres que estão, mas ninguém mais aqui tem WhatsApp. Oi, você também, né? Tá ok, César. É porque assim, lá parece tanta gente, aqui eu estou vendo tão pouca gente, e eu tenho sempre um desafio, que eu lanço para as pessoas, Shirlene, assim, me diga 5 pessoas do seu círculo de amizade que não tem WhatsApp. Me diz aí, Shirlene, 5 só. Me diz 5 pessoas do teu círculo de amizade que não tem WhatsApp.
Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser colega de trabalho. Tu tem mais de 5 que não tem o WhatsApp? Tu tem? Me cita 5 só. Eu fiz essa pergunta uma vez para uma pessoa, aí ela disse, a minha bisavó, ela não tem. A minha bisavó, ela não tem. A minha avó não tem. Não, já tem. A minha avó já tem, ela já tem. Então a gente vê muita dificuldade hoje, uma pessoa que não tenha o WhatsApp. Muito difícil. E essa semana, ontem, eu postei lá, eu coloquei um post lá do evangelismo que nós vamos ter. Quando, gente? Quando é que nós vamos ter o evangelismo? O grande evangelismo dos anciãos, junto com o Ministério da Mulher. Pastor Gleison, se Deus quiser, junto com a Escola Adventista da Cidade Operária, nós vamos ter um grande evangelismo no dia 28 de outubro. Amém? Então eu fiz essa postagem. Até agora há pouco pela manhã, eu vi uma pessoa comentando. E eu fico pensando, o que acontece conosco? Por que para defender nossas posições político-partidárias nós somos tão veementes? Há disposição para estar colocando o vídeo desse político, daquele político, e se manifesta, e às vezes alguns vão até a vias de fato, mas para aquilo que nós nascemos e viemos ao mundo, porque essa igreja não veio ao mundo para ser mais uma igreja, essa igreja veio ao mundo para concluir a obra de Jesus, de preparação deste mundo, para que ele possa voltar. E se olharam, ninguém comentou, ninguém colocou uma mãozinha, ninguém disse, eu vou apoiar esse evangelismo. E eu fico imaginando, onde nós estamos? O que está acontecendo conosco? Se o propósito da nossa vida é esse. Agora nós vamos para a terceira fase. Eu confesso, queridos, que essa fase aqui, eu não queria falar dela. Confesso para vocês. Porque a primeira fase, uma fase linda, a fase do amor. A segunda fase é a fase linda, fiéis até a morte, onde os cristãos eram como um exército único, destemido, não temiam nem a morte, não temiam flagelos, não temiam nada, por amor do seu mestre. Mas a terceira fase era uma fase muito dolorosa para Deus. A terceira fase eu chamo de semelhantes ao mundo. A terceira fase do cristianismo. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago 4, verso 4. Amém? Tiago é bem aqui, gente, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, pode abrir, lá está, Tiago. Acharam? Amém? Tiago capítulo 4, verso 4. A tradução que eu tenho, da minha, não é a tradução que eu mais gosto. Talvez algum de vocês deve ter a tradução que eu vou me referir agora. A minha tradução, ela inicia dizendo assim, infiéis. Mas tem uma outra tradução que usa outro termo. Alguém tem um termo diferente? Como? Isso mesmo, evangelista. Essa era a tradução que eu queria. Obrigado, Ricardo. Pai, Ricardo, é por isso que eu te digo. Tu é uma bênção, tu e tua equipe é uma bênção para essa igreja. Olha a tradução que eu queria. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, infelizmente, a fase do cristianismo que estamos vivendo, essa terceira fase, semelhantes ao mundo, estamos vivendo um período
de completa conformidade com o mundo, em todos os aspectos, queridos. Nós temos tanta semelhança com o mundo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós temos tanta semelhança com o mundo que nós temos medo de não parecer com o mundo. De tão parecido que nós somos com o mundo, nós temos medo. Estamos comendo como o mundo come, bebendo como o mundo bebe, sendo irreverente como o mundo é irreverente às coisas espirituais, às coisas de Deus. Os nossos anseios são os mesmos anseios secular, só prosperidade nesse mundo. Se vive por ostentar bens, nos preocupamos mais com as programações da igreja e das atividades do que com o próprio Deus. Isso acontece, irmão. O cristianismo de hoje, ele tem dois extremos. Ou ele é indiferente, ou ele é comprometido com as atividades da igreja. Irmão, e ser comprometido com a atividade da igreja é ruim? É evidente que não. Mas se meu cristianismo é só isso, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo na igreja, eu sou diretor de mordomia, eu sou diretor de não sei o quê, eu sou não sei o quê. Se o meu cristianismo é só isso, queridos, e nós temos exemplo bíblico disso na Bíblia. Nós temos exemplo bíblico. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10. Eu vou mostrar na Bíblia, infelizmente, isso que eu estou falando. Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Às vezes, queridos, nós estamos mais envolvidos nas coisas de Deus do que com o próprio Deus. Encontraram o livro de Lucas, capítulo 10? Isso é uma reflexão para mim, queridos. Isso é uma reflexão para você. A história de Marta e de Maria no verso 38 em diante. Todos nós conhecemos. Veja, Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ela fez uma excelente ação. Ela hospedou o mestre, ela hospedou a Cristo, fez algo maravilhoso. E ela tinha o desejo de oferecer para Cristo o melhor, assim como eu tenho, e assim que você tem quando você assume uma responsabilidade na igreja. Mas continua o verso 39. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olhe para cá. Aqui nós vemos duas Martas. Uma preocupada em servir a Deus, preocupada nas coisas de Deus. Por quê? Ela estava preparando a casa para Jesus, ela estava preparando a comida para Jesus, ela estava preparando a mesa para Jesus, ela estava completamente preocupada com as coisas de Deus, mas ela não estava preocupada com Deus. Ela estava tão ocupada nas coisas de Deus que não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para ter comunhão com Deus, não tinha tempo para ouvir Deus falando. Querido, será se essa não é minha realidade hoje como líder da igreja? Eu estou tão preocupado porque eu sou diretor de mordomia, porque eu sou ancião dessa igreja, porque eu prego, porque eu faço,
E aí ela mostra, aparentemente, uma pessoa consagrada. Por quê? Ela está se desdobrando para fazer tudo em casa, para servir o mestre. Mas aí, de repente, aparece o verdadeiro espírito de Marta, quando ela ataca o seu Senhor e diz: o Senhor não vai fazer nadinha, o Senhor vai ficar parado aí, eu me acabando aqui, e o Senhor não vai dizer para Maria me ajudar? Esse era o verdadeiro espírito de Maria, essa era a verdadeira Maria. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 41, respondeu-lhe o Senhor. Olha o carinho das palavras de Jesus. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, não estou dizendo aqui, muito menos Cristo, que agora eu tenho que entregar os meus cargos, agora eu tenho que deixar de trabalhar na igreja, para eu me ocupar somente com Deus. Não. Mas eu tenho que saber o que motiva as minhas ações, o que motiva o meu trabalho para Deus. É o aplauso? Nossa, mas como canta, nossa, mas como prega. Depois que a irmã assumiu o departamento tal, nossa, é o aplauso ou é amor ao mestre? Porque se for amor ao mestre, eu vou ter tempo para as coisas de Deus, e eu vou ter tempo para Deus. Vocês entenderam? Vamos para a quarta e última fase do cristianismo. Essa última fase está no livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Eu chamo da quarta fase, da fase puros como ouro de Ofir. Irmão Zé Orlando tem muito ouro na casa dele, ele deve conhecer bem que tipo de ouro é esse. Eu não, só sei dizer que dizem que é o ouro mais puro que existe. Tu que tem propriedade nisso, Orlando, é assim, não é? Um ouro puríssimo, não é? E assim é comparado a quarta e última fase do cristianismo, puros como ouro de Ofir. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 em diante, diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Verso 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém?
Essa é a fase áurea do cristianismo, puros como o ouro de Ofir. Essa fase encontramos a essência do cristianismo. Encontramos aqueles que morreram completamente para si, esvaziando-se e vivendo somente para Cristo. Isso necessariamente não quer dizer que devamos deixar de trabalhar, que devamos deixar de estudar, ou que deixamos os anseios louváveis deste mundo, mas significa que devemos colocar Cristo e sua obra acima de tudo. Queridos, nós temos uma grande oportunidade esse mês, de outubro ainda, de buscar as almas por quem Cristo morreu. Quem sabe aquele teu vizinho, quem sabe aquele teu familiar, que você já pregou algumas vezes, que já ouviu do Evangelho, mas desanimou. Quem sabe aquela pessoa que nunca ouviu do Evangelho. Nós vamos ter mais uma oportunidade, não como um trabalho individual que cada um faz, mas um trabalho coletivo como igreja, que é o desejo de Deus, através desse evangelho, através desse evangelismo, dia 28 de novembro, a partir do dia 24, a partir do dia 24 de novembro, nós vamos ter um acontecimento prévio, desse que é o maior acontecimento do segundo semestre. As eleições são importantes? Muito. Mas comparada com o evangelismo tem muito mais importância. Porque as eleições são só para esse século, só para esse mundo. E esse evangelismo é para a vida eterna. É para levar as pessoas para uma eternidade. Então isso é muito mais importante do que as eleições. Não estou dizendo aqui que elas não têm peso. Tem peso secular. Ok? Nós teremos no dia 28 o evento muito mais importante do que a Copa do Mundo, ou que qualquer evento esportivo, ou que qualquer evento secular. E a partir do dia 24 de novembro, uma quarta-feira, nós teremos uma mini semana de oração prévia a esse grande evangelismo que com certeza você vai abraçar. Irmão, mas eu não vou pregar. Irmão, mas eu não vou cantar no evangelismo. Sim, nós já temos o palestrante, nós temos algumas pessoas que vão estar à frente da música. E você pode até não saber cantar, você pode até não saber pregar, mas você sabe orar. Você tem um abraço caloroso, você tem um sorriso receptivo, você tem o desejo de acelerar a segunda volta de Cristo. Essas são razões para que você esteja aqui, trazendo visitas, recepcionando as pessoas que vierem para esse evangelismo. Queridos, a irmã Rita disse preocupada, irmão, por favor, veja o nível da irmã Rita. A irmã Rita, não é a Rita Trindade, para você ver o nível de preocupação dela, de comprometimento que ela tem com as almas, Pedro. Ela disse, irmão, eu não vou estar lá, irmão, mas por favor, irmão, apele para os irmãos participarem do evangelismo. Queridos, é preciso. Eu preciso apelar para você, para você participar de um evangelismo. Cristo morreu por ti, meu irmão. Cristo morreu por ti, minha irmã. É responsabilidade tua, é um compromisso teu com Ele. Ele deu a vida por ti, derramou a vida lá, durante 6 horas, morrendo gota a gota, para te salvar. Eu preciso te animar, eu preciso te motivar para isso. Será que tem motivação maior do que essa? Jesus pendurado na cruz, morrendo por mim e por você? É momento de nós reavaliarmos, queridos, as nossas atitudes. E nesse momento, a Rutinha vai cantar. E se você sentiu a presença de Deus, se você sentiu o Espírito de Deus te chamando para concluir essa grande obra, que é a obra de salvação de almas, eu quero que você fique de pé, porque nós vamos orar por você, nós vamos orar por esse evangelismo, nós vamos orar por essas pessoas que sequer nós ainda nem conhecemos, mas que Deus já conhece, cada uma delas, e já tem um local reservado para cada uma delas no reino eterno.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer a alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele é o pão da vida. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer a alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer a alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Um dia, há 2000 anos atrás, as palavras foram essas: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foram. Ide. Você tem que ter uma Lamborghini. Ide. Você tem que ter um castelo. Ide. Vocês têm que ter grandes propriedades. Ide. Vocês têm que ter todas as universidades dessa terra. As coisas materiais são importantes, mas as eternas são muito mais. E Deus, nessa manhã de sábado, quer reconsagrar a sua igreja. Queridos, não pense que eu tenho voto de pobreza. Eu não tenho não, viu? Eu não tenho. Eu só estou dizendo que a gente precisa colocar as coisas eternas em primeiro lugar.
Se com teu trabalho tu consegue comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, louvado seja Deus por isso. Se com teu trabalho tu consegue ter uma mansão, louvado seja Deus por isso. Mas que você coloque no mesmo patamar de importância as coisas eternas. Nesse momento eu quero chamar o ancião administrativo da igreja, para que ele possa fazer uma oração de consagração à igreja, ao propósito desse evangelismo, da participação ativa da igreja, em nome de Jesus, da escola também, do Ministério da Mulher, e que ao findar desse trabalho, que almas possam ser ganhas para o reino de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar por esta mensagem que nós ouvimos, que além de trazer alento para o nosso coração, também nos trouxe a esperança de que muito em breve o Senhor irá retornar, mas nós precisamos nos preparar e também ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da salvação assim como nós encontramos. Por isso, desde já nós pedimos a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que mais em uma arrancada evangelística nós possamos convidar os nossos amigos, os nossos vizinhos e também outras pessoas que porventura venhamos a encontrar no nosso trabalho ou na rua, perto da nossa casa. Nós queremos, Senhor, ser usados como instrumento em Tuas mãos. Com o Teu Santo Espírito, Senhor, renova-nos, toca o nosso coração e nos torna mais uma vez uma igreja reavivada para nós levarmos a Tua palavra, o Teu Evangelho para outras pessoas. Nós queremos ser mais semelhantes ao Senhor, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque sozinho nós não iremos conseguir. Portanto, neste sábado, ao sair daqui, permita que o Teu Espírito Santo seja o nosso acompanhante, seja o nosso guia, seja o nosso amigo, e que não só neste dia, mas que todos os dias da nossa vida, nós venhamos a buscar constantemente uma renovação espiritual e estarmos mais perto do Senhor. Fica conosco, Senhor, transforma a nossa vida, porque nós sabemos que se a Tua luz brilhar sobre nós, nós também brilharemos a Tua luz para o mundo. Permaneça conosco, dá-nos um sábado na Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma maior da porra para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos, antes